Bem, Danilo, vamos começar. Muita gente, né, assim, a gente fala do autismo, a gente fala das questões, hoje é um tema muito divulgado, apesar que a gente estava conversando antes, até meio pouco divulgado, né, assim, poderia ser mais, mas para as pessoas que não sabem o que é o autismo, né, como é que é, quais as atenções que a gente precisa, indo por partes, começando, o que é o autismo? Como é que surgiu o autismo? Assim, veio do nada? Veio de algum lugar? Como é que foi esse boom, assim? Certo, vamos lá então. Primeiro, o que é autismo, né? O autismo ele é um transtorno, ele é considerado, a nomenclatura é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, é uma forma diferente que as pessoas passam a se desenvolver. Ou seja, ela tem um impacto na forma como ela vai se comunicar socialmente, na forma como ela vai se relacionar com as demais pessoas, a forma como ela vai aprender, a forma como ela compreende e interpreta as sensações do mundo. Ou seja, é o que também a gente vai chamar de neurodivergente, né? Ou seja, é um cérebro que apreende as informações do mundo de uma forma diferente. Então, dentro da classificação médica, é considerado, então, um transtorno do neurodesenvolvimento. Vamos lá, então, basicamente, o autismo ele vai impactar, né, meninos e meninas de formas diferentes, principalmente nessas áreas da comunicação social, dos relacionamentos sociais e principalmente dos comportamentos que muitas vezes são inflexíveis, comportamentos repetitivos, enfim, que a gente também vai entendendo aí ao longo da conversa. Ele não surge do nada, né? Então, assim, historicamente, a gente sabe que a primeira descrição sobre o autismo foi na década de 40, mais precisamente em 43, por um psiquiatra, que é o Kanner, né? Um psiquiatra americano. Ele vai descrever, ele observou que tinha características comuns em algumas crianças, principalmente isolamento social, que é uma das características mais marcantes, né? Que a gente principalmente conhece o autismo por isso, né? Ele fica no mundinho dele, ele não brinca sozinho. Então, ele percebeu que tinha um grupo de crianças com essas características, então ele faz a primeira descrição sintomatológica do que a gente conhece hoje como autismo, né? Ao longo dos anos, muito vai sendo discutido, né? A palavra autismo, na verdade, ela deriva de um sintoma que antigamente, antes ainda do Kanner, era conhecida como um sintoma da esquizofrenia, né? Que tem a ver com se ensimesmar, né? Ou seja, essa incapacidade, né, do sujeito interagir socialmente com as demais. Hoje isso não condiz mais com a literatura científica, e depois disso isso foi modificando ao longo dos anos, né? Então, por muito tempo, a gente teve como conhecimento o transtorno global do desenvolvimento, né? Mais precisamente até 2013. Então, a gente entendia o autismo como esse transtorno do desenvolvimento, né? A partir de 2014, que aí a gente fala desse boom do autismo, né? E muita gente que não trabalha na área fala, gente, surgiu o autismo, né? Igual você me perguntou, né? Da onde veio, né? Na verdade, sempre esteve aí. O que modifica de 2014 para cá é que o critério diagnóstico ele é ampliado. Né? Ou seja, o que antes, o critério ele era muito restrito a um grupo menor de pessoas, né? Ou seja, que tinham sintomas e os sinais de autismo de forma mais intensa, hoje a gente vai considerar que essa sintomatologia ela também pode ser de gravidades mais leves, né? Então, aquelas ligeiras dificuldades que eu tenho de me relacionar socialmente, um ligeiro apego a uma determinada rotina, uma certa forma de pensar, de sentir, isso passou então a ser incorporado como autismo, né? O que a gente conhece hoje como TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e como a própria palavra já diz, né? O espectro ele vai considerar, então, uma intensidade desses sinais e sintomas, desde o que a gente conhece como, né? Comumente o mais grave, que hoje a gente fala de nível de suporte 3, e até o nível de suporte 1, ou seja, aquela pessoa que não necessita de um suporte para viver a sua vida. Mas então tem diferenças ali de níveis? Tem diferenças de níveis e mesmo dentro dos níveis existe uma diferença clínica da apresentação desses sinais, né? Então, dentro do número da galera de autismo de nível de suporte 1, que em tese é o autismo mais leve, eu vou usando assim até para a população entender que a gente não usa mais leve, moderado ou severo, mas a gente vai falar de níveis de suporte. Mas dentro do nível de suporte 1, por exemplo,
há uma variação infinita da manifestação autística, né? Porque não dá pra gente desconsiderar que o autismo, ele é algo que tem em comum a essas pessoas, mas também elas têm as suas singularidades, as formas que elas também vão ser impactadas pelo autismo. Então, a gente que trabalha na saúde, né, eu trabalho em clínica, a pergunta é como é que o autismo impacta esse sujeito? Né? Eu sei que ele não necessita de um suporte, portanto, ele é nível de suporte 1, mas como que impacta ele, né? Então, tem crianças que têm maiores dificuldades na área da comunicação, enquanto outras falam muito bem, e ambas são do mesmo nível de suporte, né? Então, ainda para complicar muito mais, assim, para a gente identificar, né? Porque é muito diverso, né? Eu sempre, quando eu ouço falar de autismo, eu vejo se fala muito de uma percepção ampliada, né? Uma percepção muito forte das coisas, né? Eu lembro muito o Jô falando do filho dele, da questão do entendimento musical que ele tinha, né? De afinação, que era surreal. Sim. Né? E todos os autistas têm isso ou não? Não necessariamente, assim, essa percepção de alguma coisa, de algum sentido ali mais amplificado. Existe isso ou não? Todos têm ou não? Todos têm uma alteração dessa percepção sensorial, Tá. Seja para mais ou para menos, né? Então, a gente vai observar pessoas que a gente vai chamar de hiperreativa, né? Ou seja, tem uma sensibilidade muito grande em determinada área do sentido, ou seja, eu tô aqui no estúdio com vocês, mas eu tô ouvindo o barulho do ar-condicionado com uma intensidade que talvez vocês não percebam, né? Enquanto outras crianças pode estar uma bateria de rock and roll e ela tá muito concentrada e não tem essa reação ao estímulo auditivo. Então, o que se sabe hoje é que existe uma alteração sensorial, né? Então, isso praticamente ajuda a gente a entender como que essas pessoas neurodivergentes pensam, né? Então, é um cérebro que está recebendo as informações do mundo pela visão, pela audição, pelo olfato, paladar, tátil e tal, só que isso é de uma outra intensidade, né? E como elas recebem de outra intensidade, elas também processam essas informações de forma diferenciada, o que aparece no comportamento. Então, estamos aqui, se o barulho me incomoda, eu tampo o ouvido. Isso não é, aparentemente, um comportamento típico, né? Ou se, por exemplo, eu acho esse microfone fofinho, eu vou morder esse microfone, porque aquela textura pode atrair a minha necessidade sensorial tátil. Então, o que a gente observa desses comportamentos diferentes dos autistas, eles também correspondem a como eles percebem essas capacidades sensoriais, né? No caso do filho do Jô, esse ouvido absoluto para música, né? E a gente vê muitas crianças, adolescentes e adultos autistas com capacidades muito interessantes, né? Com percepções muito interessantes sobre as coisas que pra gente é muito habitual, né? O autismo, ele é uma condição que a pessoa já nasce autista, né? Ninguém se torna autista. A gente tem duas apresentações básicas, ou uma criança que desde bebezinho já apresenta sinais autísticos, né? Então a gente já tem relatos e já tem como a gente fazer observação de bebês muito precocemente com sinais autísticos, como por exemplo, dificuldade de se aninhar no colo, né? Crianças que choram muito, excessivamente, têm alteração do sono, né? Já vão apresentando essas dificuldades do sorriso social, porque um bebezinho por volta de 6 meses já tem a capacidade dessa reciprocidade social, né? Então a mamãe brinca e ele sorri ou ele responde, né, ainda com aquele manhês, e crianças autistas normalmente não apresentam esses comportamentos, né? E quando a gente faz a conversa, a entrevista com as mães, elas vão relatando, nossa, mas eu percebia que ele era diferente desde bebezinho, né? Já tinha alguma coisa ali que não era típica, né? Outras manifestações autísticas vão aparecer somente por volta de 1 ano de idade, né? Que diz respeito, assim, uma criança ela vai se desenvolvendo habitualmente, então ela sorri, dá tchauzinho, só que um belo dia ela perde essas habilidades, né? Então é muito comum se identificar essas crianças, elas estão deprimidas ou elas estão com alguma dificuldade, mas na verdade o que acontece é o autismo, né? Que vai ali de alguma forma se manifestar a partir da poda neural. Né? Ou seja, o bebê ele nasce com determinadas habilidades que de vez em quando não vai ser usada e aí o próprio cérebro vai poder, de alguma forma, limpar ali as habilidades que não são mais necessárias, só que há algum componente genético que faz com que ele perca habilidades que são importantes. E tem uma idade específica assim que a gente consegue identificar?
a O uma criança com autismo. autismo? Sim, né? O importante, quanto antes, melhor. Né? Antes a gente tinha muito medo dessa questão do, vamos rotular, vamos patologizar, mas o que, que nós entendemos hoje? Que dar nome de autismo não é uma sentença, né? Sim. Isso daí, pelo contrário, é uma abertura de possibilidades para a família compreender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, para o sujeito poder também entender o que acontece com ele. Né? Então, o que, que a gente considera? Assim, um diagnóstico precoce seria de 8 meses até 3 anos de idade, né? Ainda que 3 anos já é tardio, né? E isso, claro, demora-se mais os diagnósticos de crianças de nível de suporte 1, onde não tem tanta dificuldade, né? Então, hoje a gente faz, né, eu acompanho processos diagnósticos no consultório de adolescentes, adultos, né, que procuram porque começa a se identificar com esses sinais e sintomas e acaba buscando ajuda para entender isso, né? Então, crianças que não correspondem socialmente, ou seja, não sorri, não dá tchauzinho, tem seletividade alimentar, ou seja, tem dificuldade com a introdução alimentar, não compartilha o brincar, né, não chama mamãe, papai, tio para compartilhar o brincar com ele, é isolado, tem preferências por brinquedos sempre os mesmos, brinquedos de girar, ventilador, né, atraso na fala é um item muito importante, até porque espera-se que as crianças comecem a falar as primeiras palavras em torno de 1 ano, né? E que mais do que falar, se comuniquem, né? Porque uma criança só falar não significa que ela está se comunicando, né? Ela precisa ter a intenção de trocar ideia com o par, né? Ou seja, olhar para o outro, ver como o outro reage a essa fala dele, né? E isso sim é comunicação. Então, se há alguma dessas alterações, né? Ou dificuldade com mudança de rotina, dificuldade com transição, então é uma criança muito difícil para entrar no banho, para sair do banho, né? Sempre gosta de fazer as mesmas coisas. Então, são sinais e sintomas que chamam muito atenção. Vale a pena buscar um especialista para poder esclarecer se realmente é autismo, né? Para poder intervir de forma mais adequada.